Tem aqui a massa e, surpreendentemente, aqui nessa massa, a gente tem 5 pães. Olha só, 5 pães que eram de ontem, que virou o pão de hoje, né? O pão de ontem. Então você pode fazer, ó, vou colocar aqui a massa aqui e a gente pode tirar o plástico que a gente envolveu aqui. E daí, olha que interessante, Lucas, você imagina, Renato, olha, Renato do céu, Lucas, olha que legal, ó, é uma massa que fica fácil de você trabalhar. Aliás, se você nunca mexeu com massa, nunca fez nada, olha que bacana que você pode fazer aí na sua casa, ó. Você pode pegar aqui, ó, e fazer como se fosse aquelas cobrinhas aqui, ó. Então você pode fazer maior, menor, do jeito que você quiser. Eu já vou passar essa receita, então com o pão de ontem você vai enrolando. Então você pode fazer mais fininho, mais larguinho, para a criançada também é legal, para entreter todo mundo, ó. Você vai rodando aqui. E Rê, a única diferença básica dessa massa que eu senti é que ela fica um pouquinho mais durinha, ou seja, ela é um pouquinho mais pesada, vamos explicar melhor. Demora um pouquinho mais para cozinhar. Demora mais para cozinhar, mas não por isso que ela não fica boa. Ela fica muito gostosa, ela me lembra muito aqueles nhoques prontos de supermercado, sabe? Sim. Ela é um pouquinho mais pesada, mas ainda assim é bem gostoso. É muito prático interessante que é um nhoque que não leva batata, né? Não leva nenhum outro tubérculo, nada. Não, porque daí a gente já fez com abóbora, a gente já fez com com beterraba. 4 ingredientes e com ingredientes que você pode utilizar. Ó, eu vou cortar aqui, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, ó. E daí eu vou pedir pro Renato até colocar, vamos fazendo em porção. Olha que legal para você fazer aí na sua casa. Você não precisa de nada, não precisa nem de rolo, precisa, porque você consegue abrir essa massa na mão e mesmo. fazer na maior tranquilidade, ó. Para fazer com a criançada é legal, enfim. Ó, vamos colocar aqui. Então, aqui o nhoque. Então você faz a bolinha, ó que bacana. Vamos fazer mais uma porção? Vamos Para fazer um prato inteiro, vai, vamos pensar aqui num prato inteiro. E pode também ser em diferentes formatos, né? Se Pode, quiser, se você quiser quadradinho, se você quiser fazer bolinha, pode fazer do jeito que você quiser. Aliás, para criançada, para entreter a criançada, se você está com as crianças em casa, o nhoque foi a primeira receita que eu aprendi a fazer e foi a primeira receita que minha filha aprendeu a fazer. Então, com 2 aninhos, você começa a ter coordenação motora para fazer assim. E lógico, a hora que vai cortar, aí o pai corta, enfim. Ou se você quiser, o que você pode fazer também, uma opção, é cortar e pedir para a criança fazer as bolinhas também, ó. Eu acho que aqui já tem uma porção generosa para um prato. Com certeza. Então agora a gente parte para ali, olha que legal. E quem quiser fazer, vou cortar só um para mostrar. Quem quiser fazer, vou pedir para o Renato gentilmente colocar água. Aí você põe bastante água com sal e daí você coloca para ferver. Uma coisa interessante que você que é pai, você que é mãe, enfim, querem fazer para a criançada e que dá para fazer, aí você não precisa nem enrolar muito, ó. Você fez daqui rapidinho como eu fiz aqui, ó. Aí você pode cortar aqui, então você vem, corta. Não precisa estar tudo certinho, nada. Aí você pede para a criança vir fazendo as bolinhas, ó. Então você pode ir fazendo a bolinha, ó, a criança vai fazendo, ó, você vai fazendo em casa, vai se divertindo, ó. Vai fazendo as bolinhas em casa, como essa daqui, ó, só para exemplificar, para quem quiser, é uma ótima atividade para a criançada, ó, vai enrolando e vai fazendo nhoque bolinha. Nhoque bolinha, Nhoque maravilhoso. bolinha. Lucas, como você está? Você quer fazer, não? Você está bem? Tô bem, então, mas eu posso... Estica as tuas mãos aí. Agora? Ó, alquinho nas mãos. Perfeito, chefe Edu. Aí, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui e você vai, se você quiser, enrolando e fazendo as bolinhas. Com o maior Pode prazer, ser? por favor. Então aqui, ó, fazemos aqui, trabalhamos em grupo. O Renato, olha ali, a massa que tá ali na... Ó, pode jogar um pouquinho aqui de farinha no prato, para ficar mais fácil. E o senhor vai fazendo as bolinhas. Nem precisa estar muito certinho, ó. Vai cortando aqui, ó, e vai fazendo a bolinha. Uma bolinha já voou. Não, é isso? tá aqui, concentração. Caiu, mas tá aqui. Você de casa pode mandar suas dúvidas pra gente, @TheChef com Edu, a gente tira todas as suas dúvidas aqui. Hoje fazendo receitas com pão, o pão de ontem, o pão que sobrou, enfim. E você sabe que a gente sempre fala de manhã com o Joel. Pão amanhecido. Pão amanhecido é o pão de ontem, é a sobrinha do pão de ontem. Ó. Aí, olha que bacana, ó.
Muito para bom, você ir chefe. fazendo. Obrigado. Então faz as bolinhas direito. Concentração aí, Lucas. Agora você de casa vai aprender a receita que é fácil toda a vida, ó. A gente tem aqui 5 pães e, ó, o pão tá durinho, ó. Ó, pão de ontem, pão amanhecido, ó. Nhoque de pão. Então, 5 pães que você vai cortar, 5 pães que você vai cortar em cubinhos. Uma dica legal, muitas padarias vendem esse pão mais barato que o pão de hoje. Então você pode comprar em muitos lugares. Até tem muita gente que não sabe disso. Pode comprar que vai pagar mais barato também. Para 5 pães a gente coloca 2 xícaras de leite. Então 2 xícaras de leite. Aí a gente na sequência pode colocar um ovo. Então um ovo inteiro. A gente pode colocar aqui. Aí a gente pode colocar, só te limpar aqui, depois a gente põe de volta. Pronto, só para facilitar aqui. Aí a gente pode colocar a farinha. Antes eu dou uma misturada aqui com o pão, ó, com a mão mesmo. E se houver necessidade, pode ser que você tenha que colocar um pouquinho mais de líquido aqui. A gente vai sentindo. Ó, então 2 xícaras de leite. Aí a gente colocou 5 pães. 5 pães de ontem. Aí você pode colocar aqui, se você quiser, uma pitadinha de sal. Ah, uma outra coisa interessante. Se você quiser usar um tempero aqui, você pode. Né? Inclusive, você pode fazer um nhoque com um sabor diferente. Renato, eu vou abusar da sua boa vontade. Dá uma olhada ali atrás. Vê que tempero você acha legal que a gente poderia usar aqui. E aqui eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo. Então, ó, receita fácil. 5 pães, um ovo inteiro, 2 xícaras de chá de leite e 3 de farinha de trigo, fácil. E uma pitada de sal. Aí você vem primeiro com o dedo, aqui vem misturando aquela primeira mistura junto com a segunda. Vai dar certo a receita? Vai! Pode confiar que vai. Você já escolheu, Rê? Eu já trouxe páprica doce e cúrcuma. Páprica doce e cúrcuma. Em casa, com o que daria para o pessoal fazer? Ah, com ervas, né? Porque ela não vai fritar, vai cozinhar, dá pra colocar algum tipo de erva. Bacana também. Deixa eu ver, tem o seu tempero ali, será? Ó, você pode usar o que você quiser aqui para fazer essa massa. E aqui é necessário, Ó, no seu orégano lógico, também, lava por a exemplo. mão. Escolhe um, ou escolhe 2. Qual que você acha que vai combinar vamos aqui? colocar cúrcuma e orégano, pode ser? Pode ser, cúrcuma e orégano. Aí você em casa, você vai fazer essa massa, então, uma massa diferente. Tá indo bem as bolinhas aí, Lucas? Super. Nossa, você mandou, tô fazendo aqui. Entreter as pessoas em casa é fácil, ó. A criança você bota para fazer as bolinhas. Não é o caso, mas é para entretendo o Lucas. É o caso. Aí o que é importante? Aqui com a ponta dos dedos, você ir amassando para ir sentindo. Inicialmente eu falo para vocês, parece que não vai dar a liga, parece que não vai dar o ponto. Mas parece que vai ter até pouco líquido. Inicialmente, essa massa não parece que você vai ter que colocar mais leite? Parece. Né? Parece. Mas é bom ir mexendo. Também, às vezes, pode ser que vá um pouco mais de leite, ou mais de farinha, dependendo muito do tamanho do pão que você vai usar, né? Mas vai mexendo que vai dar certo e daí você vai ajustando no final. Se tiver muito grudenta, põe mais farinha. Se tiver muito líquida, pode pingar um pouco A de que o leite. senhor fez hoje cedo, estava mais grudenta ou estava menos grudenta? Ela estava menos grudenta. Menos grudenta. Até um ponto que parou de grudar da mão limpa, né? Ela para de grudar e a mão fica limpa. Isso. Ai, porque, às meu vezes, Deus do quando a céu. gente vai fazer- É um bom ponto que você entende que a massa, ela já tá... Se eu vou pegar o ponto com a mão com massa, é claro que vai grudar na massa. Então eu tenho que sempre fazer aquela dica do Edu com a mão sem a massa. Perfeito. Ali, ó, tá subindo já? Tá, Pode, tá pra subindo, mostrar olha pra que todo mundo bonito em que casa. fica, ó. olha. Olha que bacana. Então, eu arrisco a dizer para você de casa que se você nunca fez, olha como ele fica bonitinho esse nhoque. Você que está ligando a TV agora, eu recomendo você fazer esse. Não que as outras receitas de nhoque e tal não dão certo, dão. Mas essa daqui com pão, por incrível que pareça, você tem um resultado que muitas vezes pode ser até melhor, não é? Não? E olha, Exatamente, que falar receita superior. legal para reutilizar o pão, não é? Você deixa, Demais. faz uma O que refeição. você ao colocou almoço. aí? Um pouquinho de Eu coloquei azeite? um pouco de azeite para esperar até a hora de você puxar o molho. Olha que Perfeito. bonito que ficou.
Pode cozinhar? Por favor, aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Ó, que Alegria, alegria. 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 Esse Lucas. Foi eu que fiz, hein? Foi eu que fiz. Ficou legal? Hoje. Ô, Lucas, nós temos um convidado ali hoje, muito Temos. especial, nosso vizinho. Dois vizinhos nossos temos. Ah, é? ali. Temos vizinhos aqui do A Hora Sim. e temos o seu Luiz aqui. Ô, Nos seu acompanhando Luiz, junto. bem-vindo. O Muito Luiz é uma obrigado. figura, um cara muito gente boa. Desde que a gente chegou aqui, sempre acompanha a gente. Obrigado, viu, Luiz, pelo seu carinho. Cara, o seu Luiz me deu uva outro dia. Deu uva? Foi maravilhoso. Deu uva? Você comeu uva? Você entrou Comi na casa tudo. dele? Entrei, conheci, claro, respeitando todos os protocolos de saúde e segurança. Entrei, Levou ele me pra deu tomar um uva. cafezinho? Tomou, o que ele Esse disse. Ele tem Lucas. uma cachorrinha tão fofa. É uma cadela, certo? É. Linda a cadelinha dele, maravilhosa. Então Muito hoje você bom. oferece nhoque pro Luiz. Por favor, eu estou cozinhando. E eu estou muito feliz porque hoje o Brasil vai comer a comida que eu fiz. Não é? Olha só. É claro que foi o chefe Edu que fez a massa, tudo mais, mas foi eu que fiz a bolinha. Eu tenho participação. É, eu que fiz. Olha como é que é o É negócio. uma participação especial. Não, você pode falar que você enrolou. Maravilhoso. É o Né? que eu Eu falo. que, como sempre... Assim como várias pessoas no mundo, eu tô Assim só como enrolando. várias vezes eu enrolei, é isso? É, exatamente, eu fico aqui enrolando, mas é isso. Eu Tem uma participei. menininha que mandou assim, ô Edu, não brinca com o Lucas. Não, mas você não sabe que esse menino não brinca com o Lucas, você não sabe que ele não para. Quem não te aqui. conhece, não te, que te compre. Quem não te conhece, quem te compra, ó. Então, a dica é a seguinte, se você em casa muitas vezes tem dificuldade para fazer nhoque, essa receita é realmente muito legal porque ele solta com facilidade, você cozinha ele na água só, não precisa nada. E agora o Renato vai fazer as bolinhas também, que é uma opção para você fazer aí na sua casa. Ó, tô desgrudando um pouquinho da massa da minha mão. Inicialmente parece que ela gruda mais um pouquinho, mas é interessante você ir acertando ela. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, só para realmente soltar o resto, ó. Lucas, Chefe. pega uma colher, só para o pessoal ver, pega uma colher de sopa, aí, coloca uma colher de sopa de farinha aqui na minha mão. Ó, uma colher de sopa De rasa. bisavó? Não, assim tá bom. Basta, pode jogar. Aí, pronto. Aí eu venho aqui, ó, e venho aqui só soltando aqui, e talvez essa colher de sopa seja necessário pra gente ajustar realmente a massa. O que eu acho interessante para você que está acompanhando a gente fazer? Muitas vezes uma massa de nhoque, quando você vai fazer ela tal, você pode ter dificuldade principalmente na hora de colocar para cozinhar. Você coloca para cozinhar, Lucas, não sei se você já reparou, da outra vez que a gente fez o nhoque, muita gente mandou e falou assim, meu nhoque ficou mole e tal. Sim. Esse daqui, o pão dá uma estrutura à massa. Então aqui, ó, você vai misturando novamente e você vai perceber que você consegue dar o ponto nela. Daí você deixa ela descansar num filme plástico. No final do programa, isso daqui já tá boa pra gente fazer. Tá ótimo. Né? Então Eu ia basta... perguntar isso. A textura dela já é diferente da massa tradicional. É então, diferente. Parece ser mais encorpada. Porque você, na verdade, você não tá só misturando a farinha. Quando a gente pega o pão que já tá pronto, Tem farinha. que ele tem farinha, enfim, ele tá grudadinho. Então, ele tá pronto já, na verdade. Ele vai realmente dar consistência maior. Quando você umedece ele, as partes de ar, o pão tem ar, então as partes de ar vão ser incorporadas, na verdade, o leite vai entrar ali. E parece, inicialmente, você não coloque mais leite do que a gente tem na mistura, porque não há realmente a necessidade. Foram 2 xícaras para 5 pães. Foram 2 xícaras para 5 pães, isso, ó. Aí aqui, ó, já cheguei no ponto dela. Renato, ó, o que eu acho bacana aqui, ó. Deixa eu mostrar para todo mundo em casa, ó. Mostrar um pedacinho aqui só para vocês verem, ó. Aqui a massa já tá no ponto. Lógico, tem um pouquinho de massa na minha mão, mas ó, ela tá desgrudada, ela gruda um pouquinho e ela solta. Nesse ponto aqui, ela já tá bem bacana. Ela é mais pesada que uma massa tradicional, enfim, mas é muito, muito gostosa. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Vamos embrulhar essa daqui. Vai embrulhar. Ó, você embrulha enquanto Claro. eu lavo a mão aqui? Pode deixar. Ó, então a gente, nesse ponto aí, a gente embrulha a massa e essa mesma massa, no programa mais pra frente, a gente pode usá-la, caso sobre tempo, mas é tanta receita com sobra de pão. Nossa. Pode tirar as dúvidas, Luquinhas. Chefe Edu,
foi enviada uma pergunta através do nosso Instagram, o @thechefcoedu, que eu estava aqui acompanhando e achei bem interessante. É a Fabiana Sodre e ela está perguntando: gostaria de saber se podemos colocar queijo parmesão ralado na massa desse nhoque do pão. E acho que é uma boa ideia. Eu achei interessante. A gente consegue? Pode colocar, não exagerar, porque senão ele pode desfazer. Agora, o que você, para ele ficar certinho, o que você pode fazer? Se você fizer um molinho só, vamos dizer assim, você pode fazer um molinho branco e colocar o queijo, eu prefiro, do que colocar dentro do nhoque. Agora, se você quiser, como ele é mais consistente, colocar um pedaço de queijo dentro, você pode colocar também, vai dar certo do mesmo jeito. Então você vai, coloca uma bolinha de nhoque, faz como se fosse um nhoque recheado. Eu prefiro do que colocar queijo ralado. Então você vai... Eu acho que a Fabiana Você não prefere? também Eu acho, deve ter concordo. perguntado sobre colocar na massa mesmo, na mistura, na massa. Então, eu prefiro ou fazer ele recheado, Perfeito. porque quando você deu o ponto... Aliás, isso daí a gente não colocou, né? No final, a gente esqueceu de colocar Quer aqui, colocar ó. nessa pronta aqui? Vamos colocar? Vamos. Só para mostrar pro pessoal em casa, ó. Pode colocar, Rê. Um pouquinho de orégano. Enquanto isso, ó, para você fazer, por exemplo, nessa mistura aqui, a gente pode fazer um molhinho para você usar nessa receita. Olha que fácil para você fazer aí na sua casa, ó. A gente tem aqui, numa frigideira, você vai colocar mais ou menos 4 colheres de sopa de manteiga, ó. Quem quiser fazer um molho manteiga e sálvia só, fica bom também. Mas aqui, ó, 4 colheres de sopa de manteiga para fazer com esse nhoque que vocês viram, ó. Junto a gente pode colocar uma cebola. Então aqui, ó, a manteiga. Aí você dá uma derretidinha nela. Aliás, ó, se você quiser até dividir, pode aqui, né, Rê? Pode dividir e colocar ali, ó. Se você quiser, ó, para fazer o nhoque. Ou se você quiser na frigideira ao lado. Quer que eu tire? Já. Não, tem um pimentãozinho ali também, ó, Nossa, que a gente aquele pimentão ganhou. tá Vamos lindo, usar hein? aquele pimentão ali, já tive até uma ideia, ó. Chefe Aqui, ó. Edu, Oi. estão perguntando pra gente aqui no nosso Instagram É. se essa massa que a gente acabou de ensinar, que a gente não, vocês, né, acabaram de ensinar, se dá pra fazer só nhoque ou dá pra fazer também um outro tipo de corte com a massa. A gente não testou outro tipo de corte, mas pela consistência dela dá pra fazer, né? Não tem problema, dá pra fazer. Hoje a gente tá fazendo nhoque, mas como ela é mais consistente e tal, assim ficou fácil de trabalhar. Posso fazer um teste aqui? Pode, lógico, podemos É fazer. por isso que eu gosto do Renato. Renato, Aí a foi gente que vai e pegou, já faz, não Isso tem aqui é problema. assim. Aqui eu Ó. acho que o queijo é melhor recheando o nhoque, por exemplo, sabe? Se a gente É. pegar um pedacinho de queijo. Aqui, ó, Nesse caso- eu coloquei a manteiga, uma cebola. Aí você pode colocar em casa a salsa que você tiver, uma salsa fresca, enfim, quer colocar algum outro ingrediente no molho, pode colocar. Aqui um pouquinho de sálvia, que fica gostoso também. Aí a gente pode colocar uma pimenta calabresa. Ó que molinho bom esse daqui, fácil, ó. Manteiga. E barato também, né? Manteiga, barato. Menos Menos caro. caro. E aqui a gente pode colocar um pouquinho de vinho branco, ó. Um pouquinho de vinho branco. E aí a gente deixa reduzir aqui. Ó que maravilha, ó. Fácil, fácil. Você tem um molhinho bem bacana para você fazer aí na sua casa, ó. E a gente pode finalizar, inclusive, esse nhoque aqui, ó. Aí você deixa aqui e a gente finaliza esse nhoque aqui, ó que maravilha, ó. Nossa. Fica bom, hein? Ó Meu que pratinho Deus. Meu Deus. rápido, prático Que delícia. e gostoso. Aí, ó, eu acho o seguinte, aqui tá cozinhando o outro, né? Bom, o que vocês fizeram de teste? Eu recheei Recheado. depois eu lembrei que esse queijo é queijo coalho, não é tão legal pra rechear. Daí eu Ah, peguei mas é gostoso, mas Vai, você pode pegar dá esse certo. aqui. Ou um ou o outro dá certo. peguei uma mussarela também, dessas de fatia, pra colocar aqui dentro. É uma massa bem fácil de rechear, viu? Não sei porque eu não pensei antes. Fica gostoso Olha, também. É bem facinho de rechear mesmo. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Vai lá. Quem está perguntando é a nossa querida Penha Amo. E ela está perguntando se caso o pão não esteja amanhecido, ele esteja um pouco mais durinho, de uns 3 dias, ela ainda consegue fazer as receitas ou não? Como é o nome dela? É a Penha Fabi Lopes 70. Dona Penha. Dona Penha, a gente não testou com o pão de 3 dias. Mas o que você pode fazer? Para essa receita, talvez ele não incorpore tanto, talvez fique muito duro,
na receita do nhoque. E peça um pouco mais de leite. Porque por quando exemplo. você põe o leite aqui, o que acontece? Ele absorve aquele leite, ele volta a ficar mole. A senhora pode testar ou pode fazer alguma outra receita que a gente vai usar aqui. Deixa eu ver qual que serviria. Tipo uma torradinha daria certo. A torradinha com alho ficaria bom, ficaria mais torrado, mas ficaria gostoso. Ela deu até uma ideia, ela deu a ideia de umedecer. Então, mas esse daí a gente já umedeceu. Foi isso que a gente fez. Dos 3 dias, mas esse do pão que Não, já mas passou o de hoje, de ontem, a gente fez a mesma coisa, a gente umedeceu. Porém, o que a gente está explicando é que talvez essa umedecida não basta para um pão que já está bem mais duro. A gente precisa testar. Não tem nenhum aqui para testar, mas a senhora pode testar em casa. Ó, leva para os nossos convidados ali Agora, provar. chefe Edu. 1, 2, 3. Pode levar até no pratinho, ó. Pronto, 1, 2, 3. Aliás, ó, você vai lá, Luquinhas, na volta. Pode falar, pode passar, Renato. Pode passar. Aí na volta, ó. Eu vi que o Marcelo chegou ali, ó. O Marcelo da Band FM. A Band está completando 6 anos em primeiro lugar. Vai, leva para eles. Na volta, você volta com o Marcelo, pode ser? Por favor. O Marcelo tá com o microfone? Tá, a gente arranja agora. Então, na volta, tem um microfone de mão. Ali, ó, passa na volta ali, pega o microfone de mão. Aí você entra aqui com a gente, ó. E eu vou servir para ele, ó, já que é nosso convidado, ó. Vou por aqui, ó. Você de casa está acompanhando. Vamos fazer uma outra coisa, Renato? Vamos aproveitar, já que a gente já fez. Eu vou servir nesse prato aqui pro Marcelo, ó. Eu acho que ele vai gostar desse daqui, ó. Renato, o que você acha da gente pegar um pouquinho daquele pimentão, cortar um pouquinho dele e fazer um outro molhinho? Só para aproveitar que ele tá aí. Ótimo. Ó. Ou a gente pode fazer com ele. Eu acho que ele tá cortadinho. bonito, mas tá O que bonito você acha? assim. Porque o nhoque é menorzinho. Quer que eu corte ele em quadradinho? Corta também. Corta um pouquinho claro. ele. Ó, Eu vou corta um virar o pouquinho tamanho, só já faço ele. isso. Ó. E esse daqui, ó. Ó que bonitinho esse prato, hein? Renato, você quer provar? Nossa, quero muito. Um pro Renato e... Vou proteger o Lucas aqui. Um pro Renato e 2 pro Lucas. Lucas, ó. Ó. Obrigado. 2 pra você. Eu senti o cheiro da comida e vim.